Samuca. Fala, Brenão. Beleza, beleza? Não estava igual o amigo, né? Dando um baile lá no Teatro Rio Mar, mas a gente estava aqui acompanhando aqui o evento do Ceará, Prêmio Esporte do Ceará, que teve ontem no Teatro Rio Mar. Inclusive, o Sistema Verdes Mares trouxe todos os detalhes. Mas falando sobre o Alvinegro de Porangabuçu, que tá naquela preparação para o jogo contra o Fortaleza, no domingo, às 6 horas da noite, decisão, é a última partida da segunda fase. E falando ainda em relação a isso, o vovô de Porangabuçu, Breno, antes de trazer detalhe ali da parte dentro das quatro linhas, tem uma situação extra-campo, que é o João Marcos, um cara que é ídolo do clube, mais de 300 partidas como jogador, tava ali na base alvinegra, na parte de captação, no mercado da bola. Só que o vovô acabou cortando laços, não faz mais parte do quadro de treinadores, da parte técnica das categorias de base do Ceará Sporting Clube. Ele que chegou a atuar desde 2009 com a camisa do Ceará até 2017, se aposentou neste ano que eu trouxe aqui por último e estava ali na parte de coordenação de captação e também coordenador das categorias de base do Ceará e treinador também do Sub-12, Sub-13, Sub-14 e Sub-15. Ele deixa o clube depois de 16 anos de serviços prestados ao Ceará Sporting Clube. Um cara que a gente já recebeu várias vezes aqui no Cearacast, no Jogada do Vozão, sempre muito receptivo e sempre muito com histórias muito legais, né? O João Marcos, que fez parte daquele trio de ferro junto com o Heleno e o Michel Guerreiro, tem uma história bonita, brilhante com o time do Ceará, mas agora não faz mais parte dos planos do vovô nas suas categorias de base, Breno. A partir da reformulação que o Ceará também faz, vamos lembrar que o Ceará também teve uma queda financeira muito grande com o rebaixamento e, diferentemente, por exemplo, do Fortaleza, que teve um lastro de 7 anos na Série A, o Ceará tinha vindo de 2 anos de Série B, ficou na Série A e caiu. Então isso também tem impacto financeiro. E aí você tem que cortar em várias áreas, né? E o João Marcos acabou saindo, né? Não foi um pedido do João Marcos para sair, ele foi realmente desligado do clube. E foi um cara que, como disse o Samuca, serviu a base nesses últimos anos. Sem dúvida nenhuma, um ídolo do torcedor alvinegro, mas acabou sendo atingido por essas mudanças que o time do Ceará tem feito no seu organograma ali, no seu quadro de funcionários, né? Agora, o João Marcos me chamou a atenção, Alexandre, porque em todos esses anos que ele teve na base do Ceará, o João Marcos é um cara que ele nunca foi muito midiático, né? A gente não ouvia falar muita coisa dele, fazia o trabalho dele lá, contento, mas a gente não conseguia, não foi um cara que se projetou tanto. Por isso eu acho que talvez ele tenha um pouco de dificuldade até de se reinserir no mercado, porque não é um profissional que a gente ouvia falar tanto, ele é dele, da personalidade dele, ser mais retraído, ser mais contido, mas às vezes isso é ruim porque você não consegue projetar a sua imagem para o mercado, porque uma hora isso pode acontecer e aconteceu agora com ele. É a história da visibilidade, da vitrine, né? De não só fazer o que faz, mas mostrar que faz, né? É uma habilidade que nem todo mundo desempenha, né? E assim, no caso do João Marcos especificamente, né, Breno? É um panorama do Ceará abraçar os seus ídolos, né? Sim. Então eu lamento, porque é alguém que tinha uma identificação, né? E quando você tem essa identificação e você visualizou no trabalho dele, no dia a dia dele, acima de tudo quando era jogador, que ele tinha realmente esse carinho, né? E hoje ele desempenhava em outra atmosfera, em outro ambiente, em outro contexto a sua atividade. Mas ele demonstrava o mesmo carinho, ele se torna uma referência, né? O cara que tá lá no dia a dia, ele olha pro João Marcos e diz, pô, o cara aqui é uma referência, ele conseguiu chegar lá e eu quero chegar também. Por isso que esses nomes, eles geralmente surgem na base, né? Ex-jogadores, né? Se inserindo ali no clube. E a gente vai lembrar de uma coisa que o João Marcos fez, né? João Marcos, que apesar de ser analista de mercado da base, a gente vai lembrar aqui do Jonathan. Sim. Porque a história do Jonathan contam que ele é sobrinho do Heleno, ex-jogador, chega ao Ceará para fazer o teste como centroavante. E quem tava lá e disse que ele não era centroavante? João Marcos. João Marcos viu o teste e disse, rapaz, esse menino aqui é melhor de zagueiro, viu? E acabou que o Jonathan rendeu dinheiro, foi vendido. E hoje é titular do Cruzeiro. A Essas intervenção do cara, né? Essas histórias são muito legais, né? Como tem gente que tem esse olho clínico Demais. de mudar. Eu acho que eu já devo ter contado aqui umas 2 vezes no programa, em dias diferentes, mas eu sempre gosto de falar da história do Felipe. O Felipe, que era volante, jogou no Fortaleza. Maranguape, o né? Felipe, ele era meia quando ele começou lá no Maranguape. Jogava com camisa 10. E aí o Lula Pereira, saudoso Lula Pereira, teve uma época que trabalhou lá no Maranguape como uma espécie de coordenador. E ele chegou e ele viu o Felipe num treino e ele falou, daquele jeitão dele, ele falou pro meu pai, ele falou, Manuel, esse rapaz de camisa 10 passa fome, mas se botar de volante faz sucesso. E isso ficou na cabeça do meu pai. Passou o ano seguinte, Lula já não estava mais lá.
E aí o técnico, acho que era até o Mastrelo Veiga, tava no Maranguape, e aí teve um jogo lá que a gente tinha perdido 2 ou 3 volantes. Eu falo a gente, minha gente, porque é o time que meu pai conduzia, eu falo assim. E aí, né, tinha 2 ou 3 volantes, um que tava quebrado, o outro tava expulso, não sei o quê, e o Mastrelo preocupado, como é que eu vou fazer? E o pai lembrou e disse, Mastrelo, o Lula Pereira ano passado disse que Felipe podia jogar de volante. Ele, não, Felipe é muito lento pra jogar de volante, como é que vai, não sei o quê. Mas no fim das contas não tinha quem colocar, botou o Felipe. E o cara arrebentou, virou volante, foi pro Fortaleza, fez aquelas campanhas Hoje todas. tá lá na China. Porque o Lula Pereira um dia disse, rapaz, esse cara aí é volante, ele não é meio. Então tem cara que tem essa visão. É o olhar da vivência de quem tá lá, cara. É isso que eu ia dizer. O João Marcos, geralmente quem é jogador, ex-jogador e trabalha, ele tem muito essa visão que talvez pessoas que têm um estudo, têm toda essa base teórica, não tem, porque o cara tá dentro de campo, ele sabe as posições, ele consegue perceber, ele sabe o jeito do cara correr, até o posicionamento ele já consegue perceber. Verdade. É diferenciado. Então, assim, ter, às vezes, ex-jogadores, né, no seu corpo técnico, seja do profissional ou da base, é bom por isso. Né? O Moza, por exemplo, técnico do Ceará, é um ex-jogador. O Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, é um ex-jogador também. Então, tudo isso também é importante para os times. O Um cara Nivaldo. que não é jogador é o Lisca, né? É o verdade. Lisca O Lisca é um o cara Guto, que... O Guto Ferreira também, não é? que, tipo, estudaram, né? Se Fizeram prepara- educação educação física, física, depois fizeram cursos, Exato. né? Que são caminhos Sim. possíveis. Agora, geralmente o cara se insere ele se retroalimenta o futebol, né? O exato. cara, jogador, se torna técnico, Uma né? curiosidade, ontem eu tava assistindo o jogo Flamengo e Internacional. Aí o técnico do Flamengo já é um ex-jogador recente, Felipe Sim, Luiz. Felipe Luiz. Aí eu vi lá um rapaz que fazia muito tempo que eu não via, o Rodrigo Caio. Ele é auxiliar do Felipe Luiz. auxiliar do Felipe Luiz, zagueiro, passou por muitas Sim. cirurgias, né? Enfim. E o auxiliar do Carlos Ancelotti na seleção, né? Porque o filho dele tava no Botafogo, é o Juan. Né? O Juan, exato. Sim, Ex-jogador verdade. também. Olha, o Nivaldo tá falando uma coisa aqui que eu acho que é pertinente. Ele fala, eu não entendo isso. Dispensa o João Marcos e o Luiz Otávio, que ele fala que pra ele já é um ex-atleta, o Ceará vai renovar. Por sinal, o Luiz Otávio, o Samuca, o contrato novo não foi assinado ainda. Ele tá treinando lá sem contrato? Como é que é? Tá treinando. É um questionamento que eu faço toda semana pra parte do departamento de futebol do Ceará e não tem uma resposta, Breno, porque o vovô tem o Luiz Otávio treinando e nas contratações ele não influencia na chegada de novos defensores. Ele tá treinando no CT de Porangabuçu, mas ainda não teve esse contrato renovado, né? Que a gente já vinha falando que ia renovar por mais um ano. Luiz Otávio que não atua desde 2024 naquela lesão que ele teve de reincidência no jogo contra a Ponte Preta em 2024 na Série B ainda. Então é um jogador que vem treinando, mas ainda não está à disposição do técnico Moza. Ele tá treinando, mas não tá com o nome publicado no BID, não teve seu contrato renovado e fica nessa dúvida aí em relação à possibilidade do Moza contar com ele ou não nas partidas. Eu vou esclarecer, viu? Pois é, era o que eu ia te falar, porque o Samuel disse uma coisa agora que eu acho que é muito importante. Ele fala assim, ele não interfere nas contratações de zagueiro. Só que eu acho que deveria, porque se você me perguntar, Brando, você acha que será preciso trazer mais um zagueiro? Eu vou falar, depende. Se eles forem utilizar o Luiz Otávio, se não vão, e como é que tá a condição do Luiz Otávio. Agora, se você tem um jogador que você vai renovar, mas ele não interfere, ele não tá nessa contagem pra você saber se traz mais um defensor ou não, eu acho isso muito estranho, Alexandre. O Luiz Otávio, Breno, ele não entra assim, né? Na conta do departamento de futebol. E por que renovar com ele? Porque é um desejo do presidente João Paulo. O presidente João Paulo Silva, ele tem o desejo da manutenção do Luiz Otávio. Certo, mas Quando se você eles renovar, você estavam- não vai utilizar o cara, você não vai ter... Quando eles estavam montando o elenco, o departamento de futebol buscou lá olhar as opções que tinha no mercado, fez as contratações. Então, os movimentos do departamento de futebol foram Ronald Carvalho, foi também aqui, ainda não foi oficializado, né? Foi o Júlio César, foi a manutenção do Éder e foi subir 2 meninos da base, né? Pedro Gilmar e o Gabriel. Então, esses 5 jogadores hoje compõem o sistema de defesa e todos eles estão aptos a jogar. O presidente João Paulo tem um entendimento, né, de que o Luiz Otávio poderia participar desse grupo, ser útil ao grupo, se não sendo necessariamente a primeira opção ou titular, mas que ele fosse assim, em termos de experiência, liderança, há um reconhecimento, né, Breno, pelo esforço que o atleta fez nos Sim. últimos 2 anos de ter passado por lesões muito graves, né, Não, entendo, e mas ter aí- lutado para se adaptar. Aí a grande questão é a seguinte: o Ceará, ele vai oficializar o Luiz Otávio. O Luiz Otávio está treinando, fazendo atividades e o Moza está avaliando ele. O Moza está vendo o dia a dia dele e tudo mais. Então, significa que ele corre risco de não ser contratado?
o risco é mínimo, porque é um pedido do presidente, né? Sim. O presidente quer que ele faça Só. parte desse grupo. Então ele tem muita moral. Até acho que na avaliação do Moza, de dizer assim, Sim, rapaz, senhor, eu presidente. quero que o Luiz Otávio, você dá uma olhada e tal, vamos ver o dia a dia, o treino e tal, e o cara diz, Ele tem o quê? Já 37? É isso? 37 anos, né? E vem de um LCA. É um cara bem cuidado, mas vem de lesão e há Dois- muito tempo que não dois joga. E LCAs, a né? última vez que ele jogou foi em 2024. É. Então, assim, ele passa 2 anos sem jogar quase, né? É. Tava engano 2024. Sim, sim. Então, dentro dessa ótica, meu povo, basicamente, essa é a conjuntura atual. Acredito muito que o Ceará irá oficializar essa situação, mas acho que o Ceará está até dando menos holofotes para não se gerar uma demanda de expectativa diferente. Sei. E o Departamento de Futebol compreende que o setor está bem servido. Então ele é um elemento extra que vai participar desse dia a dia do clube. E ele já estava participando do dia a dia do clube, né? Porque se ele não joga há 2 temporadas, mas ele treinava com jogadores, ele estava lá no vestiário, ele tinha um contato ali com o pessoal do departamento médico, fisioterapia, etc. Então, ele é alguém que tem muita identificação e o clube respeita muito isso. E o Moza também não tem um entrave, né, uma queixa. O Moza não tem problemas com jogadores mais veteranos. O zagueiro dele no Coritiba, né, que terminou como titular, capitão, era o Maicon. O Maicon tem exatamente a mesma idade do Luiz Otávio. O camisa 10 dele lá no Coritiba, né, não necessariamente jogava com a 10, mas o Josué tinha 35 anos, era o armador dele. Então ele não tem muito essa questão, né? Ele utiliza a base, mas se o Não jogador é um tiver empecilho mais pra ele. veterano e ele achar que o cara pode render, ele vai participar. Agora,